Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Que bom rever mais uma vez a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu estava orando a Deus. E na semana passada, eu queria iniciar uma sequência de estudo de uma epístola com a igreja do Senhor aqui do Boa Vista. Mas eu estava lá preparando o ensino, o Espírito Santo de Deus veio e tirou a mensagem que estava no meu coração e colocou outra. Aí nós pregamos aqui na terça-feira e Deus falou aquilo que aquele dia nós precisávamos ouvir para aquela hora, para aquele momento, para aquele instante. Porém, o meu coração aqueceu novamente. E dessa vez, eu gostaria de compartilhar com a igreja do Senhor Jesus Cristo, como é um culto de ensino da palavra de Deus, eu entendo que nós precisamos conhecer o nosso Deus através da revelação da sua palavra. A palavra já está revelada, não tem mais nada para ser revelado aqui, já está tudo revelado. Agora o que acontece é que o Espírito Santo de Deus, ele vem e lança luz ao nosso conhecimento sobre o texto. E aí o Senhor, ele vai falar conosco através desse texto que já está revelado, na luz do conhecimento do Espírito Santo de Deus para nós. Jesus disse que ele viria e falaria não dele. Pode ver, o Espírito Santo de Deus, ele não fala dele. Você não vai encontrar em nenhum momento na Bíblia ele falando dele. Pode procurar, não tem. O Espírito Santo falando eu sou Deus, não tem. Eu sou o Consolador, não. Quem fala que ele é o Consolador é Cristo, é o Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus disse, eu vou rogar ao Pai. Se eu for, eu vou rogar ao Pai que ele vos mande, olha só, hein? Jesus rogando ao Pai, que ele vos mande um outro Consolador. Ele está falando um outro na mesma essência, sendo Deus, para estar convosco, para que ande convosco, para que vos oriente, para que vos ensine, para que vos redargue, para que vos corrija. Mas ele vai falar não dele, mas ele vai falar tudo que do Pai tem ouvido a meu respeito. Ele vai vir e vai dizer. Ele então faz que nós olhemos para o texto e enxergamos o Pai, e enxergamos a Jesus Cristo no processo da humanidade, da salvação, da criação do mundo, da criação do universo, da criação do homem e da salvação. Vai falar da queda do homem, vai falar também da restauração do homem em Cristo Jesus, e vai nos falar também das coisas vindouras, daquilo que ele já viu e que já está preparado para todos nós. E a igreja do Senhor, eu dizia aqui agora há pouco, e eu quero externar também a toda a igreja isto que está no meu coração: o dia em que nós nos colocarmos diante de Deus e falar a Ele, Senhor, abra o meu entendimento, abra meu coração, não para que eu olhe para a Tua palavra com questionamentos, não, mas que eu olhe para a Tua palavra como palavra revelada, e eu possa conhecer a Deus melhor. Ei, meus irmãos, não tem nada que te segure neste mundo, porque o Senhor, Ele vai se revelar a você de uma forma tão extraordinária, que não vai ter... Pode o camarada passar andando numa Ferrari, numa Maserati, pode morar numa casa que tenha 300, ou melhor, 40 quartos, pode ter as melhores suítes. Você vai olhar para tudo isso e vai falar, isso aí não me interessa, porque eu sei que tudo isso vai ficar para trás. Mas o que me interessa é eu olhar para Cristo e saber que em Cristo Jesus as coisas deste mundo passam e nós vamos chegar ao céu de glória. E enquanto nós vamos caminhando, aí o Espírito Santo de Deus fala para nós, acalma o teu coração. Ele já cantou aqui, ó, já falou para
para nós nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui, talvez você entrou aqui angustiado, talvez até deprimido, talvez dizendo, não tem mais jeito para mim. O que o Senhor já começou a dizer para nós: acalma teu coração, acalma. Eu estou cuidando de tudo. Quando Ele diz cuidar de tudo, Ele está cuidando de tudo, não é só de um pouquinho não, é de tudo. E a igreja que tem este conhecimento, ela não se prostra diante do mundo, ela levanta e diz, vamos caminhar, porque aqui não é o nosso descanso é na glória. E a epístola que Deus colocou no meu coração, é a epístola que Paulo escreve à igreja que está em Éfesos. Então abre aí a sua Bíblia nesta epístola. Eu vou devagar, meus irmãos, porque eu quero caminhar com vocês aqui. Aqui está algo tão glorioso que Paulo, nós vamos falar um pouquinho aqui, ele escreve. E muitos vão achar que ele, às vezes as pessoas, quando está no auge da sua carreira, é que escreve coisas bonitas, né? Mas essa daqui é uma das cartas das prisões. Ele vai dizer nessa carta, eu prisioneiro de Cristo. Você já imaginou? Quer ver? Só se põe aqui, eu vou fazer você pensar um pouquinho. Pensar um pouquinho. Imagine você preso, atrás das grades, irmã Marluce. Eita Jesus. Algemado ali, a um soldado. Será que tem felicidade numa vida dessa? Será que daria para sorrir, longe de tudo e de todos? Até os companheiros já abandonaram. Mas era nessa situação que ele estava. Mas por que ele estava assim? Porque o Espírito Santo, esse Espírito Santo de Deus que eu falei, colocou no coração de Paulo que ele deveria ir a Roma. Ele precisava ir a Roma, ele precisava pregar o Evangelho lá. Quando ele está indo para Jerusalém, ele passa na casa de um irmão, me foge agora a memória, e as filhas dele pegam o cinto e falam, olha, o homem que é dono desse cinto, se subir a Jerusalém, ele vai ser preso, não vá não. Ele fala, olha, se eu tiver que ser preso, mas fazer a obra do Senhor, que me prendam, mas que eu vou. Quando nós conhecemos a Jesus, nós temos esse mesmo sentimento. Quando nós conhecemos a Jesus, não de ouvir falar, porque muitos estão na igreja, mas só conhecem o Jesus de ouvir falar, pastor Carlos. Eu ouvi falar que Jesus cura, eu ouvi falar que Jesus salva, eu ouvi falar que Jesus batiza no Espírito Santo. Ei, eu quero que você comece a dizer, eu fui curado por Jesus Cristo, eu fui salvo por Jesus Cristo, eu fui batizado no Espírito Santo por Jesus Cristo. Vamos tirar esse negócio de ouvir falar e vamos começar a viver, porque o crente que vive Jesus Cristo, ele é alegre o tempo todo. Pode estar preso, mas ele está falando, eu conheço o Deus que me salvou, o Deus que me curou, o Deus que me libertou, o Deus que me tirou das drogas, o Deus que me tirou do mundo do vício, o Deus que me tirou da prostituição, o Deus que me tirou da enfermidade. E o que eu devo fazer? Andar na presença dele e glorificar o nome dele. Cadê os crentes que podem glorificar Jesus? Oh, aleluia! E eu quero começar a ler aqui. Não vamos ler muito não, vamos ler um pouquinho só. Todos acharam aí a epístola de Efésios, amém? Amém? Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por sua vontade. É isso que está escrito aí na sua Bíblia ou não? Como que está escrito aí na sua Bíblia? Pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós
graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito, ou algumas tradução aí, ou podemos traduzir beneplácito, pelo seu consentimento da sua vontade. Para que ele fez isso? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Se você pode, diga amém. Mas eu quero que você repita comigo, versículo de número 3. Toda a igreja. 1, 2, 3. Bendito não saiu, ó, saiu um glória a Deus. Eu queria que você entendesse isso que você leu. Vamos ler de novo? Está na tela? Tá? 1, 2, 3. Vocês entenderam o que vocês leram? Francamente, adolescentes, francamente jovens, vocês entenderam o que vocês leram? Responde para mim aqui. Vocês entenderam o que vocês leram? Amém? Pode responder, não tem problema não. Amém? Mesmo? Vocês carregam com vocês tudo isso daí que está dizendo ali? Mesmo? As irmãs entenderam o que vocês leram? Mesmo? Aí atrás, desse lado aqui, os irmãos entenderam, aí as irmãs entenderam, amém? Lá no fundo, vocês entenderam claramente o que vocês leram? Eu pergunto para você, falta ali alguma coisa? Os obreiros entenderam? Amém? O texto está dizendo que ele já te abençoou. Você sabe que você tem essa bênção? Realmente você sabe que você tem essa bênção? Mas não foi uma bênção. Lê o texto. Não foram duas bênçãos. Jovens e adolescentes, sabe aquilo que vocês estão pedindo para Deus? Não foram só isso aí. Aí atrás, sabe o que vocês têm orado e colocado diante de Deus? Não foi só isso daí. A igreja precisa compreender quem você é. A igreja precisa saber quem nós somos. Há uma identidade. Nós temos uma identidade, só que nós não fazemos uso da identidade. Um advogado, quando ele se forma e ele passa na ordem, a primeira coisa que ele faz é querer ter a carteira. Não chama de carteirinha, que aí eles vão pegar vocês, viu? É carteira da ordem, é uma rosinha bonita,
Aí ele chega num lugar, a primeira coisa que ele faz é sacar a carteira e fala: sabe quem eu sou? Não, pois é, eu sou advogado. Pode ver, por isso que fala que advogado é arrogante. Eu tenho a liberdade para dizer, porque eu estou nesse caminho, tá? Então eu falo sem medo de dizer, então eu posso dizer com propriedade. Mas o crente parece que não conhece quem ele é, parece que ele não tem identidade. Quando alguém pergunta alguma coisa para ele: você o que é? Eu sou crente. Já percebeu? Eu sou crente. Na faculdade lá, chega para o jovem: e aí jovem, como que é? Qual que é a sua? Como que é esse negócio aí? Você faz o quê? Não, é que no domingo, mas vamos lá naquela balada. Não, é que eu não posso. Mas por que você não pode? Não, é que eu vou... Diga: eu não vou porque lá não é meu lugar. Eu não participo disto porque eu não tenho mais compromisso com o mundo. E quem é você? Eu sou lavado, remido no sangue do Cordeiro. Eu sou crente em Cristo Jesus. Por que você vai dizer isso? Porque você tem uma identidade. E crente que tem identidade, ele não é confuso. Ele sabe quem é seu pai, ele sabe quem é sua mãe, ele sabe quem é seu irmão, ele sabe de onde ele veio, ele sabe aonde está vivendo, e ele sabe para onde ele vai. Ei, não pode ter dúvida. É por isso que Paulo ele começa escrevendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem endereço, ele sabe quem é que ele está falando, e a ele seja dada a glória, seja dado a ele todo louvor, seja dado a ele tudo que está em nós, em agradecimento a esse Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Ainda estando no nosso estado de pecador, ele nos amou. Precisamos ter identidade. E como que nós temos a identidade? É o que nós vamos aprender nesta carta aos Efésios. Paulo ele vai dizer aqui muitas coisas doutrinárias. Aqui há um contexto doutrinário gigante. Não vai para fazer isso aqui em meia hora num culto de terça-feira, não. Os irmãos querem caminhar com o pastor dentro dessa carta aqui nas terças-feiras. Deixa eu ver, amém? Quem quer caminhar? Então não deixe o pastor sozinho. Você que está em casa, venha também. Não vai ficar só comendo em casa, não. Venha para cá, para juntos nós aprendermos a palavra do Senhor. Aí ele vai falar: quem é esse Deus? É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ele fez por nós? Ele nos abençoou. Como assim? Ele nos abençoou. E como foi que ele nos abençoou? Com todas. Pastor, eu tenho essa bênção na minha vida? Tem. Por que eu não estou usufruindo? Porque você ainda não compreendeu. E como que eu faço para usufruir? Começar a compreender. Porque talvez você esteja buscando alguma coisa que não está dentro das bênçãos. É por isso que lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, 28, vai dizer assim: hoje eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Só que o Senhor ele vai aconselhar. Eu te aconselho que você hoje escolha as bênção para que te vá e seja feliz, para que você possa cumprir todos os estatutos que Deus deu. O que é isso? Todos os mandamentos que Deus deu. Agora, e se eu não escolher as bênçãos? E se eu não quiser guardar a palavra do Senhor? Você vai entrar na relação da maldição. É palavra, não tem outra escapatória. Jesus ele não veio passar a mão na cabeça de ninguém, ele veio ensinar e dizer: você já está abençoado, você já está abençoada, tudo o que você precisa em Cristo Jesus você já tem para a sua vida. E como que eu começo a usufruir isto? Vai na presença dele, o Espírito Santo de Deus está com você. Muitas das vezes a gente esquece que tem que buscar em Deus e
quer buscar no homem, quer buscar a solução na força do teu braço, quer buscar a solução na força do teu intelecto, quer buscar solução no teu conhecimento, naquilo que você acha que é bom. O Senhor não está preocupado naquilo que você acha que é bom, Ele está preocupado em olhar para você e você obedecer a palavra do Senhor, obedecer a palavra dEle. E o que vai acontecer com aquele que obedece? Tem todas as bênçãos espirituais sobre a sua vida, sobre a sua vida. É o que Paulo está dizendo, que todas essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha só, Paulo não está dizendo que você vai ser rico aqui na terra, porque muitas das vezes talvez é possível, oh Jesus, que adentrou alguém aqui nesta noite pensando: Jesus, eu preciso ganhar dinheiro, Jesus, eu preciso pagar minhas dívidas, Jesus, eu preciso comprar uma casa nova, Jesus, eu preciso comprar um carro novo. Talvez não seja nada disso, mas talvez seja: Jesus, eu preciso comprar um sapato para ir para a igreja. Não importa o tamanho da tua necessidade que você está apresentando a Cristo, o que Ele está dizendo: filho, filha, eu já te dei tudo, já está tudo dado para você. Agora eu quero que você desfrute das bênçãos do Senhor, que Ele já colocou nos lugares celestiais para você. Por quê? E nós vamos aprender nesta carta. Nós estamos palmilhando na terra, vivemos com os pés na terra, mas o nosso pensamento já não pode mais ser somente nesta terra. Por quê? Porque Ele já nos tirou das trevas aonde nós estávamos, colocou na sua gloriosa luz. E aonde é isto? É nas regiões celestiais. E vamos aprender mais aqui, que Ele vai falar que as nossas bênçãos estão lá, e quando nós olhamos para lá e colocamos o nosso coração lá, as coisas da terra vão acontecendo, e você não vai nem se apercebendo, você vai glorificando a Deus, vai servindo a Deus, e as portas vão se abrindo. Lembra lá em Isaías, que Ele vai à frente, abrindo o caminho, as portas, os ferrolhos, é o Senhor quem vai abrindo, você só vai caminhar, e vai glorificar o nome dEle. É Ele quem está nos dizendo isto nesta noite. Oh, aleluia! O Senhor está dizendo: eu quero fazer coisas maravilhosas aos olhos desta igreja, mas primeiro nós precisamos compreender isto daqui, que nós já não somos mais desta terra, nós somos do alto, nós somos do alto, nós somos do alto, e fomos privilegiados com aquilo que Deus reservou para as nossas vidas. Meus irmãos, os anjos queriam estar aqui no nosso lugar falando isto. Não é isso, pastor José? Eles são desejosos. Mas o Senhor falou não. E aí nós vamos aprender mais à frente aqui o mistério de Deus. Eita, coisa boa. Eu só estou fazendo uma introdução, tá? Do que nós vamos aprender nas terças-feiras aqui. É só uma introdução. Vamos falar das doutrinas. Sim, da doutrina da adoção. Vamos falar da doutrina da justificação. Nós vamos falar sobre várias doutrinas aqui. Mas eu preciso fazer essa introdução para vocês entenderem quem é eu, quem é você, quem é a igreja do Boa Vista 1. Ei, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa: se esse bairro descobrisse quem nós somos, eles estariam tudo ali na porta, ali dizendo: posso entrar, posso entrar, posso entrar, posso entrar, deixa eu entrar, deixa eu ficar perto de você. Ei, você é especial, você é zeloso, você é aquele povo de boas obras que o Senhor constituiu para poder caminhar nesta terra, falando das boas novas dEle. Então nós somos abençoados por Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual foi a primeira bênção que nós recebemos? Nós vamos falar da doutrina da reconciliação. Nós estávamos perdidos, não éramos ninguém no mundo das trevas.
o meu nome e o seu nome estava já sentenciado. Sentenciado, sabe o que é sentenciado? Já estava escrito, cravado. Satanás, é por isso que quando nós, um dia, Deus vai me dar, eu acredito que Deus vai me dar o privilégio aqui, e se Ele me permitir, eu quero um dia falar um pouquinho de Apocalipse com vocês. É por isso que lá no capítulo de número 5, quando João olha e vê o livro selado, e está todo mundo chorando, e ele chora, não tem ninguém, a Bíblia vai dizer, olha só, preste atenção, não tem ninguém no céu, não tem ninguém na terra, não tem ninguém nem debaixo da terra que fosse capaz de pegar aquele livro, de catar o livro e de desatar os seus 7 selos. E observa que o livro está à direita de Deus, Deus está sentado, o livro está lá, nem Deus pega no livro, nem Deus coloca no livro, por quê? Porque o livro era a justiça dele, ele não podia quebrar a justiça dele, mas João começa a olhar, e aí vem um ancião e fala, ei João, por que você está chorando, João? Não chores, João, olha lá, dá uma olhada, olha lá para o trono, olha no trono, quem está no trono? Olha lá à direita, você não está enxergando, João? Olha lá, tem um cordeiro como que morto fosse, mas ele ressuscitou, e o que é? Ele é poderoso para pegar o livro, abrir o livro e desatar os seus 7 selos, e o que é este livro? Este livro era onde estava a condenação, porque o homem lá no jardim do Éden, que foi colocado lá para poder cuidar da terra, cuidar daquilo que Deus criou e deu na mão dele, e hoje eu estava ouvindo o nosso pastor presidente, e ele dizia assim, pensa meus irmãos, como deveria ser o jardim do Éden, criado pelas próprias mãos do próprio Deus, e ele faz aquele jardim, quer ver irmã? Pensa, qual é a flor que você acha mais bonita, a flor mais cheirosa que você tem aí, que você gosta de colocar lá no enfeite da tua casa, não passava nem perto das flores do jardim do Éden. Agora fica imaginando o aroma daquele jardim, o virar da tarde, o homem naquele lugar de delícia, mas por causa da desobediência, o diabo foi lá e tomou tudo aquilo que parecia que era dado ao homem, e agora o homem vai sofrer a condenação, como Paulo escreve aos Romanos, por causa do pecado. O que aconteceu? O homem foi condenado e todos foram destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado qual é? A morte. Mas aí ele vai falar, ei, se eu fosse você, eu já ia dando glória, que você conhece o texto, mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a qual Ele nos concedeu. Ei, pela graça sois salvo em Cristo Jesus. Qual é a primeira bênção? É você ser salvo, meu irmão, é você ser salvo. O mundo não pode roubar esta bênção. Deus deu quem? Deus deu o cordeiro como que morto foi. Deus deu a Jesus Cristo. Foi em Jesus Cristo. Deus deu Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós fomos abençoados por Deus. Com que bênção? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lembra do hino? Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá para viver, sem Jesus não dá. Sabe por quê? Porque Ele é tudo na nossa vida, tudo que você precisa está em Cristo. Então Paulo, ele começa a escrever essa carta, aprisionado, ele escreve esta carta, e o cunho desta carta, é um cunho para poder dizer à igreja, e os historiadores vão dizer que esta carta é uma carta co-irmã com a carta de Colossenses. Eu quero que vocês leiam bastante Efésios e Colossenses, Colossenses
e Efésios. Vai ser a lição de casa, para a semana. Para quando for terça-feira, quando eu começar a falar aqui, vocês vão estar com o coração transbordando de graça de Deus na vossa vida. Vocês vão passar a semana diferente, vocês vão começar a olhar para Cristo diferente, vocês vão começar a entender o que vocês são de uma forma diferente. Paulo começa a escrever, e essa carta, ele não vai se prender da mesma forma que ele se prendeu teologicamente no ensinamento que ele faz em Romanos e também aos Gálatas, falando da justificação pela fé. Mas aqui ele vem trazendo um ensinamento a respeito da igreja do Senhor Jesus Cristo, da unidade do Senhor Jesus Cristo, a como nós devemos nos conservar nesta unidade da fé, como que nós devemos andar nesta unidade, conhecendo a Cristo Jesus. Olha só, Efésios, nós temos aqui, possui a declaração mais sucinta da doutrina central de Paulo, que ele vai dizer, porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é o presente de Deus para nós, é o dom de Deus para nós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não adianta você fazer e falar, eu sou o melhor, eu prego o melhor, eu ensino o melhor. Não vai resolver nada. Porque isso não pode vir das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos o quê? Feituras suas, criados em Cristo Jesus. Para o quê? Para as boas obras. Então nós somos obrigados a fazer boas obras. Pastor, posso fazer a obra mais ou menos? Não, irmão Edson. Mas não pode ser assim, parecendo com boa, não. Irmã Cláudia tem que ser boa. Irmã Vanusa tem que ser boa. Irmã Maria tem que ser boa. E quem é que vai avaliar suas obras? É o pastor? Eu não. Obreiros. Não é o pastor que vai avaliar. O pastor, ele vai dar o aviso, igual ontem. Vamos todos para a sede. Foram quantos? 19. Faltou, não deu nem 50%. Precisa ir. Porque quem está avaliando não sou eu. É aquele que tem a caneta na mão, a pena na mão, aquele que decreta, é ele. A obra tem que ser boa, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, está no capítulo 2, versículo de 8 a 10. Portanto, as verdades constantes na carta aos Efésios são igualmente importantes para compreendermos o pensamento que Paulo está nos colocando aqui. Então, Romanos e Gálatas é um compêndio de ensinamento doutrinário, tão profundo, que todo crente precisa conhecer, e precisa ter a vida ali arraigada. E Deus nos concedendo este privilégio, nós vamos chegar lá. Mas acima de tudo, se você ler, você vai ler em casa, é a tua lição de casa para esta semana. Você vai começar a adorar a Deus, porque é um grande cântico de louvor ao Senhor, a carta aos Efésios. Paulo, ele quer mostrar para nós o plano redentor de Deus, que envolve essencialmente a unidade do homem. A unidade desta natureza que ficou corrompida com ele, o cerne da ordem das coisas que existe nessa grande desavença. Ou seja, o homem e Deus estavam ligados tragicamente. Como assim? O homem se distanciou, como eu disse aqui lá no Jardim do Éden. Mas, da mesma forma, nós vivemos com o mundo. Agora, semelhantemente, o mundo no qual o homem vive está desunido em termos naturais, morais e sociais. É só você olhar para tudo que está acontecendo. Ontem, segunda-feira, caiu uma chuva em São Paulo. Guarulhos ficou inundado, Osasco ficou inundado. Aqui está um calor que não se acaba. A gente parece que vai ser cozinhado. O mundo está cada vez mais se
degenerando isso, falando do âmbito natural, da natureza. Mas quando nós vamos para o conceito moral do mundo, qual é a moralidade que o mundo tem apresentado para nós? Que moral tem o mundo para poder nos ensinar alguma coisa? É uma moral corrompida, igual Sodoma e Gomorra. A perversão está aí, de uma tal forma que vai se corrompendo homens, vai se corrompendo mulheres, vai se corrompendo jovens, vai se corrompendo obreiros, vai se corrompendo todo mundo, se não estiver em Cristo Jesus e não conhecer quem é Cristo Jesus e a sua identidade. E me permita, e nós precisamos entender isso daqui, a igreja precisa conhecer a sua identidade. É inadmissível, e pode gravar, e não vou mandar desligar a câmera, porque eu não tenho problema com isso, e o que eu tenho para falar eu digo, e se alguém quiser vir me retrucar, pode vir me retrucar, eu não tenho problema quanto a isto. A moralidade do mundo está na lata do lixo, e nós estamos vivendo dias em que cada vez mais vai se corrompendo, é homem corrompendo homem, é mulher corrompendo mulher, é um negócio de homem querer casar com homem, mulher querer casar com mulher, e virar uma salada de fruta daquelas que não presta para nada, e achando que está tudo certo. Não está certo, e a igreja do Senhor do Boa Vista 1 não vai coadunar com isto, e nós vamos para a oração, e vamos pregar Jesus ressuscitado, o Jesus que liberta, o Jesus que salva, o Jesus que cura, o Jesus que santifica, e coloca o homem para morar no céu. Oh, aleluia! O diabo está cirandando, o diabo está pervertendo pensamentos, pervertendo sentimentos, a moral está na lata do lixo. Mas aqui nós temos a moral de Cristo. Quem tem a moral de Cristo? Deixa eu ver. A moral de Cristo, a moral de Cristo. A moral de Cristo, ela te transforma, ela te dá uma nova vida, ela te faz uma nova criatura. Paulo vai escrever aos 2 Coríntios: eis que tudo se passou, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Cadê as novas criaturas? Que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Ei, não brinca, não brinca com o Senhor, o nosso Deus. Ele disse ao velho Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. Quer receber as bênçãos espirituais? Ande na presença do Senhor Jesus, ande com perfeição, fazendo as boas obras. Abandona o mundo de pecado, abandona o mundo de imoralidade, e coloca a tua vida de acordo com a palavra de Deus, para ir morar no céu. Oh, aleluia! Pastor, não tem problema quanto a isso não. A gente já vai dobrar o joelho aqui hoje, Jesus. Não tem problema com isso não. E pensa que problemas desse tipo eu já tratei alguns, e não tem problema não, a gente trata. Mas trata na oração e na palavra, oração e na palavra, oração e na palavra. E quer ouvir mais o que acontece? Jesus liberta, Jesus liberta. Ele tem prazer na tua alma, Ele tem prazer na tua alma. Ele não quer que você vá para o inferno, Ele quer que você vá morar no céu. E para morar no céu só entra santo. Porque o nosso Deus é santo. Lembra de Isaías? Ele vendo lá e os serafins voando: santo, 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 santo é o nosso Deus. Aleluia! E importa-se que seja em santidade, para poder se apresentar a Ele. Então coloque a vida em altar. Paulo está dizendo: o mundo não tem mais moralidade. A vida social do mundo
É uma vida de eles, e aí o diabo é tão sujo que ele começa a incutir na cabeça das pessoas. Não, porque vamos fazer lei anti-racismo, vamos fazer leis anti-isso, vamos fazer lei anti-aquilo. Ei, meu irmão, não precisa nada disto. O Senhor vai dizer na palavra: eu não faço acepções de pessoa. Você não pode fazer acepções de pessoa. É por isso que mais à frente nós vamos aprender que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Por quê? Olha aí para o teu lado, olha para o lado, olha para o teu irmão do lado, olha aí, olha para mim, olha aí. Ó, tem um careca falando, tem um cegueta falando que está de óculos. Se você olhar, tem um irmão aí cheio de ruga, tem outra mais bonita, outra mais feia, na moral do mundo. Mas para Jesus, Jesus está olhando aqui, não tem negro, não tem branco, não tem japonês, não tem africano, não tem estadunidense, não tem ninguém. Ele está olhando e está vendo todo mundo de uma só forma, todo mundo igual, todo mundo igual. Ei, nós somos iguais ao olhar do Senhor. E sabe o que Ele faz? Abençoa, abençoa, abençoa. Está abençoado, as irmãs estão abençoadas, você está abençoado, vocês abençoados, adolescentes abençoados. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, e foi Ele que criou a mim e a você, e não faz acepção de pessoas. Aí a sociedade fica com esse negócio, e aí cada vez mais, em vez de melhorar, vai só piorando. Pode observar, só vai piorando. Só vai piorando. Mas eu louvo ao Senhor, porque quando o Senhor Jesus catar aquele livro, Ele vai abrir os selos. Eita coisa boa. E cada selo que Ele abrir, Ele vai regenerando tudo, Ele vai acabando com tudo. E sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Está pertinho, está pertinho. Jesus está à porta, Jesus está à porta, Jesus está à porta. Então, meus irmãos, nós vamos falar bastante sobre isto aqui na carta aos Efésios, porque ele vai dizer assim, Paulo ainda vai dizer mais assim: acima de tudo deste hino, nós temos que viver esta unidade, e para acabar com essa desavença que está aí entre homem e Deus, entre a discórdia do crente e o mundo, do homem e o mundo. Paulo vai dizer para Paulo: Cristo é a resposta de Deus para essa desarmonia. Em Cristo Jesus nós temos essa harmonia. Ele faz uma observação explícita no capítulo 1 e no versículo 10 que nós lemos aí, de Deus fazer o que? Tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Aonde? Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como a que está na terra, mais especificamente com respeito à grande separação que os homens fazem entre si. É por isso que Paulo vai dizer: em Cristo Jesus não há grego, não há gentil, não há judeu. Por quê? Porque Deus, Ele vai olhar para nós, a salvação está posta, Ele já nos abençoou com a salvação, e a salvação é para todos. Então, meu irmão, você pode glorificar a Deus aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque a salvação foi posta e você foi alcançado em Cristo Jesus. Cadê aqueles que têm a alegria da salvação? Deixa eu ver, aqueles que estão esperando Jesus Cristo para ir morar no céu. Tem que estar firme, aguardando Ele para entrar no céu de glória. E esta carta aos Efésios, preste atenção, e eu paro aqui. De acordo com o Efésio, a obra da unidade que Cristo fez, ela começa experiencialmente com a novidade de vida. Nós já não somos mais o velho homem, nós somos uma nova criatura, uma nova vida. De que forma? Tocado pela graça de Deus. Então Deus está falando: desfrute desta graça, desfrute desta graça, desfrute desta graça. Ei, arranca do teu coração todos esses pensamentos que estão te colocando para baixo, e começa a olhar para cima. Cristo é de cima, nós somos de cima, não temos que ficar mais olhando para baixo. Agora, esta expressão importantíssima: em Cristo, nós temos que ter essa confiança. A tua vida está em Cristo. Como que está? A tua vida está em Cristo? Você está em Cristo?
Está em Cristo, está em Cristo aí. O sonoplasta aí, Henrique, está em Cristo. Aqui os nossos irmãos, Esdra. Agora o Esdra pode dizer, né, Esdra? A partir de domingo, o Esdra está levantando a mão e está falando agora. Agora eu estou em Cristo. Agora eu estou em Cristo. Agora eu estou em Cristo. Não estava, mas agora eu estou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, coisa boa! Em Cristo, em Cristo. A nossa vida tem que ser em Cristo. Em Cristo. O tema da nossa vida é em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nós vamos falar bastante sobre isso. E ele vai dizer: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, Estar em Cristo, meus irmãos, tem muitas dimensões. Entre elas, guarde aí, nós vamos falar sobre tudo isso. A adoção, nós não éramos filhos, mas em Cristo Ele falou: vem, filhinhos, eu vou lhe dar o privilégio de ser chamado filho de Deus. Ei, você tem um pai, viu? Talvez você, o pai da terra, talvez até judiou de você, te maltratou, talvez você nem gosta de falar do teu pai da terra, mas eu quero te falar, você tem um pai, Jesus, Ele te adotou, então em Cristo nós fomos adotados, em Cristo nós tivemos os nossos pecados perdoados, em Cristo hoje nós carregamos em nós o selo do Espírito Santo, em Cristo nós já ressuscitamos. Lembra que eu disse que o homem foi condenado à morte, mas quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Deus falou assim: este é o primogênito, Ele é o primogênito dentre os mortos. E os outros quais são? Somos nós que aceitamos a Jesus Cristo, aquela cédula que era contrária a nós, que Paulo escreve aos Colossenses, que estava lá, ele cravou na cruz do Calvário, e agora disse: vem, filhinho, todos nós que aceitamos a Jesus Cristo, temos a nossa ressurreição da morte para a vida. Antes estávamos mortos, mas agora estamos vivos, e só os vivos podem glorificar a Deus. Cadê? Só os vivos glorificam a Deus, aleluia. Em Cristo nós temos a reconciliação com Deus. Estávamos distanciados, mas o véu se rasgou de alto a baixo. Em Cristo você tem nova vestimenta. Lembra do sacerdote Josué? Estava com a veste suja, o diabo acusando: ai, está com a veste suja. Deus falou: vem cá, eu sou aquele que aplica a justiça. Tira as vestes sujas, coloca umas vestes limpas de justiça. Deus colocou vestes novas em nós. Vamos falar também sobre isto. Em Cristo nós temos a experiência da santidade, andar em uma vida santificada. E em Cristo, aqui está aquilo que nós mais pedimos para a nossa vida, aquilo que nós mais queremos para a nossa vida. E outro dia eu disse aos alunos da escola bíblica dominical, do texto áureo do empregado. Nós vamos falar isso aqui mais lá na frente, nós vamos comentar sobre isso. Em Cristo nós temos a sensível vida ética e também a vida social. É na ética e na social. O que Deus faz? Em Cristo Jesus Ele nos abençoa. Em Cristo Jesus Ele abre porta de emprego. Em Cristo Jesus Ele faz teu salário aumentar. Em Cristo Jesus Ele te faz um empresário. Em Cristo Jesus Ele te faz um vencedor. Em Cristo Jesus Ele te forma um técnico de radiologia. É isso, né? Enfermeiro. Em Cristo Jesus Ele vai formar uma dentista aqui. Em Cristo Jesus Ele forma advogado, Ele forma engenheiro. Mas é tudo em Cristo Jesus, porque fora de Cristo nada nós temos, mas em Cristo nós temos tudo. E se você tem tudo, glorifique o nome do Senhor. Isso aqui é só a introdução, tá bom, meus irmãos?